Graça e paz mais uma vez, irmãos. Livro de Samuel, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se a pessoa que está do seu lado não tem a Bíblia, você pode disponibilizar a sua. E também pode ler no telão, joia? Primeiro Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Hoje é Santa Ceia, então daqui a pouquinho nós já vamos tomar a ceia. Vamos terminar dentro do horário, tá bom? Com certeza. Nós vamos receber uma palavra de Deus agora para o nosso coração. Fala comigo assim, repete essa oração. Pode ser de olhos abertos mesmo. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo de forma pessoal. E esta palavra não ficará apenas em minha mente, mas vai descer para o meu coração e se tornar realidade. Aleluia. Quando você recebe uma palavra assim, nós chamamos de palavra rema, uma palavra específica. Se cumpre os Salmos, acho que 103 ou 133, onde diz assim: eu estou esperando Deus fazer o que Ele disse que vai fazer. Diga comigo: eu estou esperando Deus fazer o que Ele disse que vai fazer. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele não mente. Aleluia. Esse salmo diz: eu estou esperando Deus fazer o que Ele falou que vai fazer. E se Ele disse que vai fazer, Ele tem, Jeremias 1,12 diz que Ele tem compromisso com a palavra. Ele vela por sua palavra para a cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Palavra dada é palavra cumprida. Você já ouviu falar do placebo? E eu fiz assim uma pesquisa rápida sobre o placebo e descobri algumas coisas interessantes. Placebo é um instrumento da medicina que é utilizado em todo novo experimento, e não só em novos experimentos, quando se está descobrindo uma medicação nova para uma determinada situação, mas o placebo também é usado até em tratamentos para algumas pessoas. O placebo, na verdade, é um comprimido, e a gente fala popularmente que é um comprimido de farinha, de açúcar, de sal. E os médicos, a medicina usa isso. Se você for procurar saber, você vai ver que é usado. E os médicos às vezes costumam dar um placebo num experimento na cor que a pessoa é forte dela, por exemplo, verde, branco, azul. Então pega aquele comprimido que não é nada e dá para aquela pessoa, de forma que se usa muito placebo. Hoje em dia é usado. E eu, fazendo essa pequena pesquisa, eu vi o seguinte, que ela não tem efeito, princípio ativo, porque não é medicamento. Placebo é vamos popularmente, uma farinha, um açúcar que é dado e não tem efeito ativo no organismo, mas acaba tendo resultados. A medicina não sabe explicar o todo, mas ela diz algo aqui, ela diz assim: ou seja, quando se trata de um medicamento, esperamos que tenha determinado efeito. Os processos químicos do corpo tentam imitar o efeito e produzem alterações no organismo, melhorando os sintomas, e ele dá aqui algumas enfermidades. O que ele está dizendo? Que mesmo sendo placebo, quando a pessoa toma, o organismo, a mente, entende
que é um remédio pela cor, o organismo entende que o cérebro entende que é um medicamento com efeito forte e poderoso. E o próprio cérebro dá comandos para o organismo. E o organismo começa a produzir substâncias que curam aquela enfermidade. Quem está entendendo, diga amém. É o que a ciência diz, isso não é Bíblia, isso é ciência. Eu pesquisei na ciência. É o que a ciência diz. E a neurociência, isso é a medicina tradicional. Agora a neurociência, que é uma medicina mais moderna, ela já fala hoje o que a Bíblia diz há muito tempo. Hoje ela está comprovando, porque a ciência não é contra a Bíblia, muito pelo contrário. Ela está comprovando o que a Bíblia já diz há muito tempo. Por exemplo, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer, a alegria é a nossa força. Hoje você consegue enganar seu organismo. Por exemplo, você não precisa ter vontade de sorrir. Mas quando você ri, mesmo sem vontade, no espelho ou sem ser fora do espelho, o seu cérebro manda comandos para todo o seu organismo. E ele começa a liberar descargas de hormônios, e seu organismo, ele é beneficiado com isso. Isso já está provado, isso não é novidade. Isso é uma coisa milenar na China, no Japão, onde eles fazem yogas e já trabalham isso. E há uns 15 anos atrás eu escrevi um livro, O Poder da Alegria, tem um capítulo que chama-se O Poder da Alegria, que eu já tinha visto isso há mais de 15 anos atrás. E hoje, mais do que nunca, você consegue enganar seu organismo. Por exemplo, se você disser, eu estou exausto, estou cansado, as suas palavras são carregadas de energia. A sua voz é ouvida não somente pelos seus ouvidos, mas pelo seu ser como um todo. Isso é Bíblia. Eu não vou entrar nesse mérito totalmente, mas a sua voz é ouvida. Então, se você diz, eu estou cansado, seu organismo entende que você precisa descansar. E ele começa a fazer processos, e você realmente sente que você está cansado, você está realmente exausto. Grande parte das vezes. Ou seja, há poder nas suas palavras. Diga, há poder nas minhas palavras. O seu cérebro, ele é manipulado. Às vezes você pensa coisas que você fala assim, eu já falei isso algumas vezes, de onde veio esse pensamento? De onde veio esse pensamento de enfermidade? Que eu nem estou enfermo, não sinto nada, mas do nada parece que pousa no seu cérebro. Muitas vezes é uma seta maligna, mas muitas vezes você não consegue discernir de onde veio aquilo. E o seu cérebro, ele é uma máquina muito perfeita, e não há computador na Terra que possa chegar perto do seu cérebro. A máquina fotográfica, há poucos anos atrás, que eles conseguiram essas tecnologias de tirar uma foto através de uma tela, por exemplo, um telão alambrado. A câmera ultrapassa a tela, e ela hoje já consegue essa tecnologia de fotografar lá. O que você quer, a tela está aqui. Mas nosso olho já faz isso há muito tempo. Você foca onde você quiser. Você ultrapassa o vidro e até uma cortina, e você consegue focar lá. Hoje o nosso cérebro é uma coisa fantástica, mas ele vive pregando peças em nós. E aí tem esse fato do placebo. E tem outras coisas que nos afetam. E esse texto fala, cuidado com aquilo que você se expõe. Então, a exposição a certas coisas vão fazer muito, muito mal a você. Você vem para a igreja, recebe de Deus, mas depois você se expõe a certas coisas, conversas, ambientes, pessoas, lugares, situações
que na verdade você tinha que dar um tempo, anular da sua vida, e tem coisas que já passou do tempo de você cortar da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto diz que Israel teve um trauma psicológico. Um trauma psicológico. Ele ficou paralisado com a exposição do que ele estava recebendo. A Bíblia diz que durante 40 dias, leia comigo, 1 Samuel 17:4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus o quê? Um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, de altura de quase 3 metros de altura. Trazia na mão um capacete de bronze e vestia, era a última tecnologia, um capacete de bronze. E vestia uma couraça de escamas, cujo peso era mais ou menos 60 quilos. E escute, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste de sua lança era como eixo de tecelão, estou lendo 7. E a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, 7 quilos só a ponta da lança. E diante dele, escudeiro. Ele ia com aquela indumentária e na frente o escudeiro. Você conhece a história, mas eu estou fazendo questão de ler mais uma vez, para você entender com clareza o que Deus está falando com você. É coisa simples, mas é séria e vai mudar o seu destino. O 8, parou esse homem, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir. Mentira, isso aqui é mentira. Seremos vossos servos, porém se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas, a nação de Israel. Dá-me um homem para que pelejemos. Ouvindo, o que eles fizeram? Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se, aterrorizaram, temeram muito. Pula para o 16 logo. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Foi um trauma violento. É aquela situação que o diabo apresenta para nós, a gente vê e não vai percebendo, e ele está minando você com aquela conversa, com aquela imagem, com aquele ambiente. Ele vai minando e você depois não consegue sair do natural. Você fica preso ao natural. Você não consegue ir para o sobrenatural. E o evangelho é sobrenatural. Nosso Deus é sobrenatural. E você vai ficando preso. Você vai tendo aquele trauma. Você vai paralisando. Você vai se intimidando. Entende? E você vai tendo aquele ali. E o inimigo faz isso. Ele vem com aquela aparência para te intimidar. E nós agimos pelos sentidos. Mas desde que nascemos, nós não somos treinados a agir pelo espiritual, mas pelos sentidos. Não é que está errado, mas quando a gente aceita Jesus, um novo homem nasce dentro de nós. Um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Um homem espiritual dentro de nós. E Paulo fala sobre isso. E aí nós nos expomos a certas coisas. Nessa pandemia, muitos dos irmãos desligaram a televisão e fizeram um bem enorme, mas desligaram no último dos momentos, porque já não suportava mais tanto terror, tanto medo e tanta notícia mal contada, distorcida, manipulada, doente, para acabar com a gente, com você e com todo mundo. Não precisa você confirmar, eu sei que é.
Eu estou falando da parte de Deus. Então você aprendeu em duras lições. Esse gigante sabia disso. Ele se apresentava de manhã e de tarde. E desafiava, e cada dia ele oprimia. Existem pessoas que você, irmãos, você não vai desistir delas, de orar por ela, mas não serve mais. Você passou de série, você foi para o 6º ano, para o 7º ano, você já está no 8º, a pessoa está lá na 5ª série ainda, e ela quer estudar com você, você não pode voltar para a 5ª série, e nem ela pode ir para a 8ª, não dá, faz mal. E aí o que eu faço, pastor? Você ora, você muda de ambiente, você busca de Deus sabedoria. Essa exposição te paralisa, te intimida, é um suicídio emocional. Você dá, e então você diz, não dá. Não tem jeito mais essa situação. Nós temos que mudar. Existem pessoas que são âncoras na sua vida, te paralisam, te estacionam. E você precisa ser motor na vida das pessoas, impulsioná-las. Elas precisam te desafiar dentro do verdadeiro evangelho. Desafiar você, a você melhorar como pessoa, melhorar como crente, melhorar como marido, como filho, como amigo, melhorar, crescer. Diz a Bíblia que 40 dias vem esse guerreiro e faz isso. E Israel fica paralisado. Irmãos, preste atenção. Se você ler comigo Êxodo 25, de 13 e 17, coloque na tela. Você vai ver o próprio Deus dizendo para o povo: vocês não vão por esse caminho, porque o que tem ali, você não está preparado para ver. Você não pode ver o que tem ali. Mas o que é que tem que eu não posso ver? Olha, ali tem a guerra. Passe por esse caminho, não é hora, dê a volta. Se você vê a guerra, você vai se desesperar. Você não vai ter coragem, você não vai prosseguir. Então não veja isso. O pastor está errado. Que errado? É o próprio Deus que está dizendo. Farás, Êxodo, minha filha, 13, 17. Desculpe, 13, 17, ele disse, dê a volta. Deus poupa, Deus faz essa leitura. Às vezes o pai diz assim, não quero que você ande com fulano. O pai sabe do que está falando, a mãe sabe do que está falando. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, o caminho era mais curto, o caminho era melhor, mas ele disse, mas não vai passar aí, você vai passar aqui. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala, tem caminho que é melhor. Mas fala para o seu irmão, não é para você passar, irmã. Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. O próprio Deus. Se você for para o Novo Testamento, eu posso dar muitos exemplos. Diz a Bíblia, lá no Novo Testamento, em Mateus 25, na parábola do talento, que Deus olhou para você, e Deus te mediu. Deus te mediu de cima e embaixo. E Deus disse assim, a sua estrutura só permite esse talento aqui, toma. Aí olhou para o irmão que está do seu lado, e disse assim, a sua estrutura permite esse tanto aqui, mais, toma. Olhou para o outro e diz assim, a sua estrutura, você consegue carregar esse tanto aqui, toma. Cada um recebeu, segundo a leitura, do próprio Deus. Ele não deu muito para quem não podia. Ele deu peso na medida, ele deu o talento. Aliás, esse texto não está falando de peso. Esse texto está falando de dinheiro. Deus deu a estrutura que ele podia. Mas a todos que ele deu, ele diz assim, você está começando com este tanto, mas não deve permanecer com este tanto. Cresça, desenvolva, melhore, rompa em nome de Jesus.
O talento foi dado segundo a capacidade. Deus faz essa exposição. Tem conversa que não era para você ter mais. Tem programas que não era para você assistir mais. Tem notícias que não era para você ver. Tem livros que não era para você assistir. E aí, ele pode assistir, mas talvez eu não possa o mesmo filme, o mesmo livro, o mesmo ambiente. A gente precisa fazer esse mapeamento, porque aquilo que vai, irmãos, entra para a nossa alma e se torna um sofisma. Sofisma é uma mentira contada como verdade, que se estabelece na nossa alma. E depois, para destruir isso, só a palavra de Deus. Mas também é luta. Para desconstruir uma mentira. Você sabe do que eu estou falando. E você sabe como funciona esse império das trevas que estamos enfrentando. Hoje cantou música aqui de guerra espiritual, batalha espiritual. E parece que nos anos 80, 90, nós fomos despertados para a luta espiritual. Mas hoje baixamos a guarda. Baixamos a guarda. E aí a gente acha que tudo é natural. Na véspera das festas, da última festa, vários fenômenos aconteceram aqui. Que com pessoas que estavam participando da festa, no ambiente da festa. Algumas pessoas olham e falam, não, isso é normal. Normal é para quem anda desligado. Normal é para quem não tem discernimento. Normal é quem acha que tudo é natural e esqueceu de ler Efésios capítulo 6. A vossa luta não é contra sangue nem carne. Irmãos, eu não sei o que na sua vida, que pessoa. Existem pessoas, irmãos, que têm o dom. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu disse para ela, falei, irmão, toda vez que essa pessoa chegava perto de mim, era para falar de alguém. Toda vez. Ele chegava para falar do Ricardo, depois chegava para falar da Karina, depois do irmão, depois do outro. E era assim, Felipe, ele só chegava. Um dia eu fiquei cansado daquela situação, eu falei, irmão, pare de falar das pessoas comigo. Se Deus está te mostrando, eu queria dar um cheque mate naquele negócio, eu queria acabar com aquilo. Eu disse, vá à pessoa, irmão, fale com ela. Se Deus está te mostrando, vá a ela. Na hora que eu achar que eu preciso falar, eu vou fazer. Mas, sabe, irmãos, existem pessoas que são nocivas, são doentes, são malignas, e às vezes da sua família. E às vezes até a gente. Às vezes você pensa, tá pro outro lado, tá pensando só no... Pensa em mim, em você, no que precisamos largar e abandonar. E às vezes você não consegue, porque você se expõe. Você se expõe. Você se expõe, por exemplo, a homens e mulheres que se expõem à pornografia. E aquilo cria um castelo dentro dele. E depois ele quer levar aquilo para dentro da cama dele. O leito sem mácula, aquela mentira e aquilo distorcido, porque o sexo é uma pérola, é uma cereja, é uma grande bênção que Deus deu para o homem, para desfrutar e muito com a esposa, com o esposo, em vida. Mas o que tem aí é nojento, o que tem aí é mentira. Aqueles gemidos, aquela coisa toda, aquilo é mentira. Aquilo ali, quando você se expõe naquilo ali, você pensa assim, não, pedi perdão, está tudo bom, está nada. Cria fortalezas aqui, você fica, principalmente o homem, que é visual. Tem coisa que você precisa arriscar da sua vida. Tem pessoas que não dá mais. Não dá mais. Um dia eu cheguei para um irmão e falei com ele, irmão, presta atenção, eu já fiz tudo, eu não tenho mais recurso. Eu não sou Deus, não sou nada. Sou pastor da igreja. Eu não tenho mais recurso. Porque também não quis. Não quis. Eu disse, não tenho recurso, não tem nada, porque você não obedece. O discipulado, essa é a premissa. Você trabalha no discipulado com o discípulo, mas se ele não cumpre,
você também não pode continuar. Você vai ficar perdendo tempo. Vai perder tempo? Claro que é. Jesus não perdeu tempo. Jesus escolheu a dedo. Jesus trabalhou com aqueles que queriam. E com 12 Jesus transformou o mundo e transformou você e eu. Diga aleluia. Esse gigante trouxe um trauma psicológico. E de repente chega esse menino chamado Davi. E ele, irmãos, não perdia tempo. Você vê isso na vida dele. Os sábios de Israel, você sabe que Davi escreveu muitos salmos. Muitos salmos foram escritos por Davi. 70 salmos. Se não me falha a memória. Não sei se 70, 77, eu acho 70. Foram escritos por Davi. E os historiadores dizem que quando ele terminava a labuta de rei no palácio, ele adentrava as noites, compondo, tocando e dançando diante de Deus. Você vê também que quando ele era um jovem, como você, jovem, adolescente, ele trabalhava. Ele trabalhava. Porque homem precisa, o quê? Trabalhar. Ele trabalhava. E lá no campo onde ele ficava, ele não ficava de bobeira. Ele ficava treinando, se aperfeiçoando, melhorando. Quando tem essa situação, ele disse para o rei disse, você não pode. Você não tem condições, você não consegue. E o rei, sabe, fez de tudo. Ele olhou para o rei e disse o que para o rei? O senhor não sabe quem eu sou. Desse jeito aqui, ó, com esse dedo em riste. Ele disse, o senhor não me conhece. O senhor está olhando pela aparência, mas o senhor não sabe quem eu sou. O senhor não sabe as batalhas que eu já enfrentei. E aí ele conta para o rei vê tanta convicção nele, que o rei fala, então vai. Um homem com a mente desatada, um homem cheio de Deus, embora um menino na aparência. E o rei tenta ajudar e fala, ei, usa essa armadura aqui, ó. É a armadura do rei. Vai te dar status, vai te dar posição, e você vai se sentir melhor. Ele diz a Bíblia que ele entra dentro daquele negócio ali, o versículo 39, ele diz assim, Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado um trem daquele. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, nunca usei um trem desse. E Davi tirou aquilo tudo e diz assim, eu tenho discernimento, eu tenho discernimento, eu sei como eu vou lutar, não é do jeito que você pensa, eu luto é diferente. Você conhece a história, irmãos. E quando Davi vai lutar com Golias, ele se põe frente a frente 5 vezes. Davi fala, no mínimo 5 vezes. Eu contei ali, deu até mais. No mínimo 5 vezes ele fala com o gigante. O que ele vai fazer com o gigante? Diga poder nas palavras. Irmãos, a Bíblia diz que Deus só viu a criação depois que ele falou. Mais de 10, se você ler Gênesis 1 ali, você vai ver Deus falando, e Deus disse, depois ele viu. E Deus disse, depois ele viu. E Deus disse, e depois ele viu. Se você ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Deus diz assim, não é todo, eu vou olhar, Hebreus 1, versículo 3, ele diz aqui nesse texto, ele diz assim, não é todo poder, a palavra do seu poder, ele diz assim, ó, ele é quem que é o resplendor da glória, e a expressão exata, essa palavra, essas palavras aqui, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificado. Essa expressão aqui, expressão exata, e também palavra do seu poder. Deus sempre disse antes de fazer. Repita comigo, Deus sempre falou antes de fazer. Diga, meu corpo, meu organismo
reconhece a minha voz. Aleluia. Isso aqui que eu falei, você pesquisa no Google, tá bom? Vai lá e pesquisa, você vai ver. Talvez você acredite mais. Mas a sua voz é reconhecida pelo seu organismo, pelo seu cérebro. Então eu estou dizendo para você que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E esse texto aqui de Hebreus, que está na tela, é a expressão exata. Então, se você for ver aqui, ele diz assim, ó, palavra do seu poder. Porque sustenta todas as coisas, não é poder da sua palavra. Que se fosse poder da sua palavra, era todo o poder na palavra. Não, ele está falando palavra do seu poder. Se você examinar, ele está dizendo o seguinte: o poder está na palavra. Entende? A palavra tem poder e continua tendo, até hoje. Continua tendo poder. Então, palavra é imagem. Se eu falar uma palavra, você cria uma imagem. Se eu falar cachorro, você pensou no cachorro. Sombra, a sua sombra, você pensou na sua sombra. Qualquer palavra, palavras criam imagem. Palavras têm poder, palavras, Deus usou a palavra. Ele disse para Isaías, fale isso aqui. E ele falou 600 e tantos anos antes de Jesus aparecer. Ele já disse que aconteceria. E se você ler, ele diz assim: tudo que disser será feito. Diga: tudo que disser será feito. Aleluia. Se disser a este monte, qualquer um que disser, diz o texto, qualquer um que disser, em meu nome, há poder nas palavras. A igreja desacreditou disso e vive uma vida derrotada. Mas agora, quando a gente chama para o nosso organismo, para o nosso corpo, para o nosso cérebro, Deus começa a descortinar e você começa a raciocinar e dizer: não, é verdade mesmo esse negócio. Ah, mas não funcionou. O diabo é mesmo para te mostrar com quem não funcionou e fazer você lembrar daquilo que não funcionou na sua vida. Os médicos foram criados por Deus. Deus abençoa os médicos, eles são bênção. Mas bota fé em tudo que você for fazer. Quando você for tomar um remédio, diga: glória a Deus, isso aqui vai ter 100% de efeito. Use a fé em tudo. Quem está entendendo, diga aleluia. Esse gigante veio para paralisar, intimidar, escravizar. E eu vi uma cena essa semana, eu até mandei para minha esposa, não soube nem salvar aquilo, mas eu vi uma cena nessa mídia social, acho que é Instagram. Talvez você viu também um boi correndo na rua, só que tinha um cercado em volta dele, redondo, um cercado mesmo, como se, um cercado assim. E ele andando com aquele cercado, ele foi embora na rua. Não sei se aquele cercado era de madeira, ou de que material era, mas era um cercado que foi feito para ele ficar ali. E ele resolveu ir, a força dele dava para ir, dava para quebrar, mas ele não quebrou. E ele saiu, alguém viu isso? Vocês viram? Aí, alguns viram. Ele saiu andando, Lúcia, com aquele negócio e levando aquilo ali. Eu disse: meu Deus, quantas prisões espirituais na nossa vida. Desse jeito. Sem aquilo ali, irmãos, ele iria embora. Ele fluiria, ele estaria livre. Aquilo limita. E chegou o tempo, irmãos, de nós, muitas vezes, temos poucas palavras, mas quando falarmos em nome do Senhor e falarmos acertados. Há piadas que não deveríamos contar. Há conversas que não deveríamos ter. Há brincadeiras que não deveríamos fazer. Há pessoas que vão chegar perto de você para você dar a elas. Irmãos, às vezes nos meus aconselhamentos aqui no gabinete, nesses anos, às vezes eu interrompo a pessoa. Tem um momento que eu preciso interromper a pessoa. Ela já falou, ela já expressou, já entendi. E eu preciso ajudá-la a sair daquilo. Ajudá-la a sair daquilo. E se ela fica falando, é como uma pessoa que... Eu gosto muito dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, essa terapia é válida, é muito boa. Eu tenho algumas coisas que eu não gosto ali, que eu acho que tinha que mudar. Mas falando-se de uma terapia
secular, que não é de igreja, mas a base está na Bíblia, ela é muito, muito válida. Você compartilha com pessoas que têm o mesmo problema, e aquele momento de compartilhar e vencer ajuda muito. Mas tem algo muito perigoso, que o cara que está conduzindo a reunião geralmente é uma pessoa mais experiente, e se ele percebe, ele corta, ele não permite. E eu faço isso muitas vezes. Quando a pessoa começa a dizer assim, não, eu era assim, eu fazia assim, eu já fiz isso, não sei o quê. Ele começa a contar, ele se perde. Porque ele começa a sentir uma certa soberba, ou assim, muito oculto, muito sutil, um orgulho daquilo, porque eu fui o cara. Aí o cara percebe e fala, ei, um alcoólico, ele fala, pode parar. Aí ele traz a pessoa para a realidade. Ele não dava, às vezes eu preciso interromper certas pessoas. Ela começa a falar do problema. E eu tenho que interromper para que ela consiga ver que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E que Ele tem todo o poder. E que Ele ainda opera. Eu entrei na loja com minha esposa e uma mulher me parou na porta. E ela disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, eu estava com muita pressa. Eu disse, posso sim, eu ia viajar. E ela disse, eu falei, mas a senhora quer que eu ore pelo quê? E ela disse, pastor, eu estou tendo uns desmaios, estou desmaiando. Eu lembro que Glaucio estava do meu lado, eu olhei para ela e falei assim, misericórdia, Jesus. O que essa mulher está pensando que eu sou? Eu falei assim, não, eu quero que o senhor ore. Eu falei, olha, dona, eu estou viajando agora, eu vou para Israel, eu tenho voo agora, mas eu vou orar pela senhora. E ela ficou olhando para mim, pastor, eu me senti muito impotente. Eu falei, como é que eu vou fazer? Está tendo desmaio? Desmaio? Como que é? Ela falou, pois é, me dá uns desmaios. A senhora cai no chão, desmaio, fica ali, depois volto. Não deu tempo de eu falar, a senhora já foi ao médico, vai para o médico, não deu tempo de nada. Eu falei, mas eu vou orar pela senhora. Quando eu dei um passo, o Espírito falou, ore! Eu disse, irmã, nunca mais você vai desmaiar em nome de Jesus. Aleluia, porque não era você. E fui embora. E quando chegou Israel, eu me lembrei dela, orei por ela, falei, meu Deus, Senhor, não falei por maldade, não falei por mentira, foi um impulso de fé. Passa-se 5 anos, quantos anos? O meu sogro, Neemias, vai no comércio, e essa mulher encontra ele e fala, onde está o pastor Rogério? Aí ele fala, estou querendo ir lá, diga para ele, que depois daquela palavra, nunca mais eu desmaiei. Por que eu estou contando isso? Porque quero trazer à memória o que me dá esperança. O que Deus está precisando é de pessoas ousadas, que saibam ativar o reino espiritual. O reino espiritual é ativado pela fé. Sabe, irmão, se você vê Davi, vira e mexe, ele tinha uma situação constrangedora, ele saía. Esse Davi, irmãos, ele era rejeitado até pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua casa. Todo mundo menosprezava ele. Mas ele saía, o Hélito, de letra, dizia, não vou dar ouvido a isso. Eu vou dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem está entendendo nessa noite? Põe a mão sobre os seus ouvidos e diz, eu guarda meus ouvidos. Guarda minha mente, Senhor. Fala, passa o teu sangue, Jesus. Pessoal do louvor pode vir. Guarda, Senhor. Aleluia. Guarda. Irmãos, olhe para cá. Eu vou concluir agora. Eu nem vou dar seguimento à mensagem. Eu acho que é isso que Deus quer falar com você. Diga, se você pegar um tradicional, até um pentecostal, ele vai falar, ih, irmão. Mas eu quero repetir, porque eu creio e vivo isso. Há poder nas suas palavras. A Bíblia diz assim, palavras são sementes. Sementes. Dentro da semente, o que tem dentro da semente? Informação. O que tem dentro da célula? Você achava que a célula era a menor parte, né? Menor parte existente. Aí hoje a ciência já conseguiu ver, né? Vai para o átomo, e depois do átomo parece que já acharam outras coisas também, menor ainda. Mas dentro da célula, a célula sabe exatamente o que fazer. De uma célula gerou todo você, porque lá dentro tem palavra. E foi Deus que colocou informação.
Você vai se multiplicar em duas, vai gerar os olhos, vai gerar o nariz, vai gerar a boca, vai gerar o coração, o fígado, e esse sistema fantástico que é o corpo humano. Entende? Escute, Abraão não tinha filho. Sara era estéril, não tinha filho, ela não podia ter filho. Eles tentaram, foram nos melhores médicos, viajaram para os Estados Unidos, para todo mundo, não podia ter filho. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas. Olha Deus chamando o mundo espiritual. Por isso que a gente faz ato profético, porque é um ponto de contato do físico com o espiritual. Por que o diabo faz macumba na encruzilhada, mata animal? É um ponto de contato. O mundo espiritual é real, irmãos. Ele existe. Ele chamou Abraão e disse: Abraão, olha para o céu, quantas estrelas? Não dá, Senhor, não dá. Ele perdeu a conta, lá para 5.000 ele perdeu a conta. Penso eu. Conta de novo, Abraão. Ele diz: não dá. Pois é, meu filho, assim será a sua. Deus fala antes de fazer. Quem está entendendo? Tem gente que pegou. Diga: eu serei grande. Olha, deixa eu concluir. Olhou para as... Ele foi fazendo isso com Abraão. Tu será pai. Tu será pai, tu será pai, tu será pai, tu será... De multidão, de multidão. Foi passando os anos, Fábio. Foi passando os anos. Abraão com 75, com 80, com 85, com 90, 95. Tu será pai, tu será pai, tu será pai. Quando ele chegou com 99, irmão, 99, Deus chamou ele e diz assim: você tem que entrar de vez na realidade da fé no mundo espiritual. Quando a gente diz que a gente vai ter um templo que vai nos comportar, é pela fé. E a fé é real. A fé é verdadeira. Quando eu digo que a sua família vai se render aos pés de Jesus, que você não vai precisar trazê-los, eles vão se oferecer. Eles vão fazer como a senhora fez aqui, a moça fez quarta-feira. Quando terminou o culto, ela disse: por favor, eu vim aceitar Jesus. O senhor não fez apelo, mas eu preciso aceitar Jesus. É pela fé, eu vejo multidões. Então esse lugar não cabe. Mas não é porque eu quero, tá bom para mim, humanamente falando. Mas Deus quer dar. Então nós vamos cuidar. Deus chama Abraão e diz: Abraão, meu filho, você está com 99 anos. A partir de hoje eu estou mudando o seu nome. Você não se chamará pai elevado, Abrão. Tu se chamará Abraão, pai de multidões. Deus muda ali para trazer ele para o espiritual. Um ano depois, Sara tem Isaac. Um ano depois, as pessoas chegavam e falavam: como é seu nome? Eu falava: meu nome é Abraão, pai de multidões. E ele era rico, próspero. E eu penso que as pessoas falavam assim: poxa, que bom. Ele era um mercador, um comerciante. Eu falava: cadê os filhos dele? Eu falava: não tem nenhum não. Cabelos brancos. Ele já não tinha mais nem intimidade sexual com a sua esposa, nem ela. Já tinha cessado o costume, diz a Bíblia. Mas Deus falou: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, você vai mudar de nome. Você vai mudar de nome. Seu nome é pai de multidão. Todo mundo que falava, você acha que ele falava assim: meu nome é... Não, ele falava: meu nome é Rogério. Meu nome... Como é seu nome? Tem gente que tem vergonha do seu nome. Hoje Deus vai te curar aqui agora. Como é seu nome? Fale seu nome com firmeza. Meu nome é José. Meu nome é Antônio. Meu nome é Francisco. Meu nome é Edeni. Meu nome é Raquel. Meu nome é Rogério. Como é seu nome? Ele dizia: meu nome é pai de multidão. Aleluia. Irmãos, você pela fé precisa ver. Vocês lembram de Nabal? Nabal, louco, endemoniado, doente. A Bíblia diz: homem rico, mas doido. A mulher dele falou: isso é um demônio, pastor. Os empregados dele, lê o texto,
Os empregados dele disseram: você é um demônio, pastor. Você é um demoniado, isso trata todo mundo mal. Isso sabe, não tem discernimento com nada. Olha o que a Bíblia diz dele. Quando ele viu Davi, ele falou assim: quem é você? Davi? Sei quem é Davi não. Davi estava fugindo de Saul, estava no deserto. Davi já era rei, Deus já tinha escolhido. E Saul queria matar, aquele contexto ali. Todo mundo sabia que era Davi. Ele olhou para Davi, tão besta, tão idiota. Morreu de infarto, fulminante. Bebeu, bêbado. A mulher dele chegou, ele estava doidaço, não falou nada, deixou ele melhorar. Quando ele melhorou, no outro dia ela falou assim: você sabe o que você fez ontem? Ah, não sei não. Pois é, eu vou te contar o que você fez. Você chamou Davi de nada, de Zé Ninguém, de mendigo. Foi o que você fez. Eu fiz isso, fez. Pergunta aos seus empregados, todo mundo sabe. Todo mundo acha que você é doido, você fazer um negócio desse. Diz a Bíblia que ele teve um infarto, morreu na hora. Destratou um homem de Deus. Agora a mulher dele consertou tudo. A mulher dele foi lá e falou: meu Deus, os empregados correram e falaram assim: patroa, pelo amor de Deus, Davi está vindo aí com os valentes dele, tudo com ânsia de vai matar todo mundo aqui. O que aconteceu? Ela contou para ele. Ele contou para ela. Ela falou: vou lá. Ela correu. Quando ela olhou para Davi, aleluia, olha para o irmão do lado. Quando ela olhou para Davi, é esse irmão que está do seu lado. Quando ela olhou para Davi, ela disse assim: tu és casa firme. Ela disse assim: eu não te vejo com essa roupa de deserto empoeirada. Ela disse: tu és casa firme, tu tens futuro, tu és ungido de Deus, tu tens um futuro glorioso, Deus é na sua vida. Aí Davi desarmou. Ela se ajoelhou e disse: eu reconheço Deus na sua vida. Tem gente, irmão, que não cresce porque não reconhece Deus na sua vida. Não reconhece Deus na pessoa. Se ele acha que Deus é só dele e para ele. Não, querido. Deus é para você, mas Deus usa esse irmão do lado também. Ela teve discernimento, ela teve visão espiritual. E nessa noite eu quero te convidar a pedir perdão de palavras que você diz. Quanta coisa você fala, e pior ainda quando fala dos outros. Mas quanta coisa você fala de você mesmo, da sua história. Esse salário é uma miséria, estou todo endividado, não dá para nada. Não é que você vai fugir da realidade, não é isso. É que você vai agir como Deus. Deus disse e Ele viu. Você pode até dizer da sua realidade, mas a última frase tem que ser dita: mas o meu Deus pode. Meu Deus pode. Diga: meu Deus pode. Há um sonho dentro do seu coração, há um grito na sua alma. E nós não estamos brincando de evangelho, nós estamos pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia, irmãos. O evangelho completo, que muda a vida da gente. Você tem que botar fé. Deus está procurando do céu uma pessoa que o honre. Você quer ser honrado por Deus? Você crê que Deus pode te abençoar? Você precisa honrar a Deus. Você precisa honrar a Deus. Você precisa honrar a Deus. A bênção de Deus não se mede com coisas materiais. Sabe o que é galardão? Quem sabe? Me fale, porque eu não sei. A Bíblia não fala. Galardão é algo que vamos receber no encontro com o Senhor. Quando você morrer, e você vai ficar consciente e tal. Se você morrer, se você não morrer, você vai ser arrebatado. No encontro com Jesus, Ele vai vir. E Ele vai vir com um galardão. E ninguém sabe o que é, porque a Bíblia não fala. A gente conjectura. E alguém diz assim, que galardão seria uma alegria. Pode ser, não estou dizendo que é, estou dizendo que diz, mas para você entender, seria uma alegria que você recebe na sua alma, um gozo, que não dá para o outro ter inveja, mas você recebe aquele gozo. Poderia ser isso. Alguém disse que poderia ser um diamante na sua coroa, também poderia, não sei. Mas eu sei que é algo que Deus vai nos dar. Deus está procurando pessoas que o honrem. A gente que honra a Deus, irmãos, a gente com vida piedosa, mas uma fé tímida, uma fé medrosa,
E o mundo espiritual a gente acessa ele pela fé. Quem está entendendo, diga aleluia. Olhe para o seu irmão e fala: seja ousado. Profetize o melhor para a sua vida em nome de Jesus. Profetize dias melhores no seu casamento. Aleluia. Aleluia. Profetize dias melhores para você. Aleluia. Veja dias melhores para você. Seja como Davi. Todo mundo viu a morte, Davi viu a oportunidade. Ele diz: o que se fará com um homem que matar aquilo ali? Aí todo mundo contou para ele: vai ganhar presente, casar com a filha do rei, nunca pagará mais imposto. Ele diz: é a oportunidade que eu estou esperando. A minha vida muda hoje. Aleluia. Todo mundo viu morte, ele viu oportunidade. Nós vivemos num ambiente caótico, num ambiente de morte, eu sei. Mas olhe para a vida com esperança, porque você tem Jesus. Seu futuro está na mão do Senhor. Olhe para o final do ano, olhe para o outro ano, olhe daqui 100 anos, olhe à frente com esperança. Não tenha medo. Há inimigos, mas Deus é por nós. O Senhor é por nós, diz a Bíblia. E nós vamos continuar marchando, irmãos. Nós vamos marchar. Nós vamos continuar marchando. Nada pode parar a marcha da igreja. A igreja já passou pelos campos de concentração, já passou por perseguição, por fogo, por fornalhas, por cisternas, por espada. Roma não existe mais, mas a igreja está aqui até hoje. Os assírios, os babilônios, os medo-persas, os gregos tentaram destruir a igreja. E eu sempre falo brincando, mas é verdade. Daqui 1000 anos, se a Google não existir e Jesus não voltar, a igreja vai estar aqui ainda. A Coreia do Norte é o país no mundo que mais fechado para o evangelho, mais mata crente, persegue igreja. Coreia do Norte. Depois tem outros. A igreja está crescendo assustadoramente. Lá, se pegar você com uma Bíblia do tamanho, eu falei para você esses dias, veio o missionário e mostrou, do tamanho da caixa de fósforo, a Bíblia é desse tamanhozinho, imagina, como é que lê isso? Acho que é com a lupa. Não dá, eu não consigo, né? Só com o meu óculos, também não leio. Mas olha, desse tamanhozinho a Bíblia, se pegar, a pessoa vai para um campo de concentração, trabalhar até morrer. Mesmo assim, a igreja está crescendo, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Lá na Coreia do Norte, o pastor Paulo Kim falou para mim pessoalmente, me chamou para ir na Coreia do Sul com ele. Se Deus permitir, quem sabe ano que vem eu vou. A pandemia veio e mudou tudo. Mas lá na Coreia do Sul, ele falou assim: lá existe um sistema, porque muita gente da Coreia do Norte tem parente na Coreia do Sul. Então quando as coisas estão boas, eles permitem ir para cá, mas é vir para cá, não vai muito para lá. A Coreia do Norte é muito fechada. E diz assim: mas passa muita Bíblia. E o povo se expondo à Bíblia, ele muda. Se você quer mudar, se expõe à Bíblia. Foi Napoleão que falou. Napoleão disse essa frase: eu conquistei cidades inteiras. Eu conquistei homens, guerreiros, famílias, cidades, bairros. Não, eu conquistei países. Mas o dia que eu peguei este livro, abri e comecei a ler, ele me conquistou. Aleluia. Diga glória a Deus. Você precisa ter uma visão diferente, e sua boca tem que falar aquilo que o Espírito está colocando no seu coração. Não adianta ter a palavra na mente. Isso é intelecto, isso é conhecimento. Se a palavra não descer, fica só aqui, não funciona. É por isso que não funciona para muita gente, porque não é verdade na vida dele. Agora, se a palavra é verdade, você viverá os melhores dias da sua vida. Se a palavra é verdade, se hoje você clama o sangue de Jesus, pede perdão, fala: hoje eu mudo de vida, você viverá os melhores dias da sua vida. Deus não nos chamou para andar para trás. Aleluia. Sofrimento tem, mas não é o evangelho que pregamos, o evangelho do sofrimento.
Porque a Bíblia diz: muitas são as lutas, mas de todas elas o Senhor nos livra. A Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça, nem a vide deu seu fruto, e tal, o gado foi roubado, não sei o que, as ovelhas foram roubadas, todavia me alegrarei no Senhor, porque Ele faz os meus pés como a da corça. E esses dias, eu gravei essa imagem. Esses dias, você tem que me ensinar a gravar essas imagens, rapaz. Eu vi uma corça subindo a montanha. Irmãos, eu vi a corça subindo as montanhas. Não é montanha assim, mais ou menos vertical. Mais ou menos vertical. Não, é como se fosse essa parede. Completamente, não, é 100% eu vi. 90%, eu vi uma que andou 100, devia ter asa. Completamente vertical, aquela coisa íngreme e grande. Assim, eu falei: meu Deus, eu vi a corça. Eu fiquei olhando aquilo. E ela com aquelas patinhas, ela foi subindo, aquele negócio até o cume. E a Bíblia diz assim: eu farei que os seus pés sejam como os da corça. Você, quem crê nisso, vai caminhar nas alturas. Então quando o profeta diz assim: tudo deu errado, mas eu vou glorificar o Senhor, isso é evangelho. Mas no final, não para aí. No último versículo, ele conclui o pensamento, ele conclui a fé, porque ele diz assim: sabe por que eu vou glorificar a Deus? Porque eu glorifico a Ele em todo momento. Mas quer saber mesmo? Se uma porta se fechar, Deus vai abrir outra. No final, eu vou estar nas alturas, porque Deus é comigo. Diga aleluia, aplauda o Senhor. Diga: eu viverei os melhores dias da minha vida. Faça seus ouvidos ouvirem o som da sua voz. Aleluia. Deus, levante a mão para receber, feche os olhos. Olha o que Deus mandou profetizar, veio aqui no meu espírito agora. Deus vai te cercar, aleluia, de amigos. Deus vai te cercar de pessoas que vão te amar, e você vai amá-las também. Você vai voltar a ter amigos, diz o Espírito Santo. Você vai ser amigo de alguém. Aleluia. Oh, aleluia. Eu nunca profetizei isso, hein? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Diga: há poder nas minhas palavras.